Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado, aquele joinha, para nos dar aquela força. Hoje o assunto é se eu fosse presidente. Se eu fosse presidente, eu iria me esforçar para ser um presidente competente. Até porque um presidente competente, ele tem bastante carisma, ele tem preparo, estudou bastante, continua estudando, tem humildade para ouvir as pessoas, tem segurança, tem autoconfiança para liderar e confia nos seus subordinados, dá liberdade aos seus subordinados, delega poderes aos seus subordinados. Um presidente competente também é uma pessoa inteligente, tem que ser uma pessoa inteligente. Aliás, tem que ter, teoricamente, uma inteligência acima da média, porque governar um país é uma missão hercúlea, é uma missão difícil, não é para qualquer aventureiro. É uma missão para uma pessoa extremamente capacitada, altruísta. É uma missão para uma pessoa que tem bastante empatia com o seu povo, que antes de tudo, o sonho dele, o maior sonho de autorrealização é justamente fazer uma boa gestão. E como é que se faz uma boa gestão? Além daquelas atitudes que eu enumerei anteriormente, obviamente, ele tem que se cercar de pessoas realmente competentes, preparadas, experientes, inteligentes, decentes. E, feito isso, ele tem o trabalho de supervisionar, não de ele dizer o que cada um desses seus subordinados, no caso os ministros de Estado, devem fazer, mas ele supervisionar, trocar ideias, se reunir periodicamente, não ditando e nem falando palavrões, mas com serenidade, com altivez, com inteligência, com postura de uma pessoa, de um homem público que merece respeito, que a gente olha para o cara e fica realmente boquiaberto, fica independente de ser homem ou mulher, vamos deixar isso bem claro, ele ou ela, que a gente olha para aquela pessoa e fica boquiaberto, fica impressionado, fica orgulhoso de tê-lo como presidente, ou de tê-la como presidente, porque fizemos a escolha certa. Porque no momento de dificuldade, por exemplo, numa calamidade pública, ele tem empatia de visitar hospitais, visitar UTIs, conversar com as pessoas. Ele não sai para celebrar com os amiguinhos, com os fiéis seguidores. Pelo contrário, ele vai até naqueles redutos que não são de pessoas que votaram nele, mas que estão sofrendo. Ele demonstra solidariedade, demonstra empatia. Um presidente preparado, ele faz tudo o que é possível e se desdobra até para fazer o que é impossível para trazer o bem-estar para o seu povo, para fazer a economia do país crescer. E se o economista que ele contratou, não importa a formação do ministro da Economia, não precisa ser necessariamente um economista, tem experiência anterior, não fica tentando ressuscitar ideias ultrapassadas, retrógradas, que já foram condenadas, não são mais aceitas, que traz ideias novas, que faz a economia crescer de fato, como acontece em vários países que estão crescendo aí 3, 4, 5%, até 6, 7% ao trimestre ou ao semestre, que seja ao ano, não importa. Esse é o presidente competente, um presidente decente que
Ao invés de ficar reparando nas roupas, nas vestimentas ou no comportamento de algumas pessoas aqui e ali, ele se preocupa com o todo, com uma nação de 200 milhões de habitantes, 100 milhões, 50 milhões, 1 bilhão e 400 milhões, que é o caso da China e da Índia. Ele faz de tudo e exige da sua equipe, de forma respeitosa, obviamente, mas com autoridade, exige que façam de tudo para que o país cresça, que ofereça emprego, e está sempre em sintonia com os problemas pontuais ou os problemas crônicos. Procura resolver os crônicos e também os pontuais, aqueles que acontecem eventualmente em função de uma pandemia, por exemplo. Ele se apressa em fazer as coisas bem feitas antes de outros países. Não adia o inadiável. Se a questão é comprar remédio, ele toma todas as providências para comprar o maior lote possível e distribuir o mais rápido possível, que alcance todas as pessoas em todas as cidades o mais rápido possível e que alivie aquela dor, aquele sofrimento. Tem ideias próprias, ou mesmo que não tenha ideias próprias, aceita sugestões de cidadãos comuns, de outros gestores que atuaram antes dele e que atualmente estão atuando em outras áreas, mas que têm experiência, troca ideias, tem humildade de ouvir as pessoas, tem respeito pelas mulheres, pelos homens, pelo jornalista, pela imprensa livre, tem a plena convicção que a imprensa livre, que a liberdade de expressão é o baluarte, é um dos principais sustentáculos de qualquer democracia em qualquer lugar do mundo. Um presidente competente, inteligente, decente, não começa a fazer a campanha antes de governar, a campanha do próximo mandato antes de governar. Essa atitude correta, eles focam só em governar, fazer o melhor possível agora para resolver os problemas de agora. A eleição do ano que vem, daqui 2 anos, 3 anos, vai ser discutida lá no momento próprio, nos 3 meses que antecedem a data de votação. Antes disso, ele nem lembra que isso existe, porque ele é um cara decente, porque ele é um cara competente, preparado, que, como eu disse antes, que nos dá orgulho vê-lo falando, fazendo, agindo. Esse é o presidente competente, decente, inteligente, preparado, que estudou, que tem experiência. Esse é o presidente competente, que faz tudo de bom para melhorar a saúde pública, a educação pública, a cultura, a segurança pública. Exige dos seus, com respeito, obviamente, compartilha ideias com governadores, com prefeitos, com humildade, independente de serem de partidos rivais ou não. Ele compartilha ideias, troca figurinha e se une com toda essa gama de pessoas públicas para trazer o melhor possível para a sua população, estabelece metas de crescimento, cumpre as metas, porque não basta estabelecer metas de crescimento se não cumpre. Daí é propaganda enganosa. Estabelece e cumpre, adota as medidas factíveis, medidas exequíveis, medidas viáveis de estimular o crescimento, estimula a oferta de emprego para a população, para os milhões e milhões de pessoas desempregadas e desalentadas, cerca de 14, 15 milhões de desempregados, mais 6, 7 milhões de desalentados, mais 25, 30 milhões, 40 milhões de beneficiários de assistências sociais, principalmente do Bolsa Família. Então, um presidente competente tem que ter toda essa visão, e se eu fosse presidente é o que eu faria. Ele tem que ter essa visão de fazer o melhor possível, dar o máximo de si para a população,
sem se preocupar com as eleições, sem se preocupar com os bajuladores de plantão, não dando a menor atenção até para os bajuladores de plantão, porque ele tem um trabalho a fazer, porque é isso que qualquer gestor, independente de ser presidente da República, ou governador de estado, ou do Distrito Federal, ou prefeito de cidade, ou presidente de qualquer empresa, diretor de qualquer empresa, por maior ou menor que seja, tem que fazer, tem que focar sempre em fazer um bom trabalho, para fazer o melhor, dar o melhor de si, para que a coisa, no final das contas, seja boa, seja otimizada, seja tudo otimizado, que todos os resultados sejam os melhores possíveis. Tudo isso é que um presidente competente, e que se eu fosse presidente faria. E o inverso também é verdadeiro. Se o cara não é capaz e não faz nada disso, é porque ele é exatamente o contrário de tudo isso que eu disse. Não é competente, não é inteligente, não é decente, não é preparado, é desqualificado, enfim, não serve. Qualquer semelhança com o atual e alguns anteriores nos últimos 20 anos pode ser ou não mera coincidência. Tá certo? Esse é o recado de hoje. Tenha em mente, meu caro eleitor, minha cara eleitora, meu caro amigo, minha cara amiga, eleitor não meu, porque eu não sou candidato nem pretendo ser, mas eleitor brasileiro ou brasileira. Tenha em mente que, se não tivermos presidentes competentes daqui para frente, sofreremos inexoravelmente as consequências. Tá bom? Por favor, tenham isso em mente. Um grande abraço e seja inteligente.